Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus, por sua multiforme graça e misericórdia, venha nos alcançar e nos conceder uma vida de paz, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero fazer uso do texto bíblico nessa manhã, juntamente com vocês, para a nossa reflexão, que se encontra no livro dos Juízes, capítulo 11, versículo 1. Então, era Jefité o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esse texto bíblico vem nos falando de um conflito familiar muito grande que envolvia um homem chamado Jefté. A Bíblia vai dizer que Jefté ele tinha por característica de ser valente e valoroso, porém ele era filho de uma prostituta, filho de um ato extraconjugal da parte do seu pai chamado Gileade. O nome do seu pai era Gileade, porém também vivia num lugar chamado Gileade. E quando os irmãos, por parte de pai de Jefté, foram crescendo, eles repeliram a Jefté, expulsaram Jefté de casa. Em nenhum momento nós vemos pelo texto bíblico o pai dele fazendo alguma coisa, dizendo, não, deixa ele aí, ele é irmão de vocês também. Mas pelo contrário, a Bíblia diz que Jefté ele foi expulso de casa e foi morar numa terra chamada Tobi, aonde ali homens meliantes, homens delinquentes, se juntaram ali a Jefté. Ou seja, tudo nos dá a entender que Jefté ele se tornou um líder de gangue, de homens meliantes, homens delinquentes, e a Bíblia diz que eles seguiam a Jefté. E Jefté, ele é uma pessoa, biblicamente falando, que ele tinha tudo para dar errado. Ele era filho de uma prostituta, ele foi expulso da sua própria casa pelos seus meios irmãos por parte de pai, ele foi habitar nas ruas, porque ele não tinha uma residência física ali em Tobi. E se juntou com homens meliantes, ou seja, tudo da vida de Jefté era para dar errado. Porém, a Bíblia vai dizer que os filhos de Amon oprimiam o povo de Israel, fazendo com que muitos anos na frente, os anciãos de Israel fossem à procura de Jefté lá na terra de Tobi. E ao chegar lá, eles falando com Jefté, Jefté foi e disse, mas não foi vocês que me repeliram por isso, por aquilo? E os anciãos fizeram uma palavra, uma promessa para ele, que se ele voltasse, ele ficaria como cabeça da frente do exército de Israel. E foi assim que aconteceu. Aí o cenário bíblico, ele nos faz entender que quando Deus está no negócio, ele muda toda uma circunstância, muda toda uma história. Porque era um filho de uma prostituta, foi expulso da sua própria casa pelos seus irmãos, morou numa terra chamada Tobi, junto com meliantes, ou seja, Jefté tinha tudo para dar errado. E a Bíblia diz que Jefté ele se tornou o homem, um juiz de Israel. E ele julgou Israel por 6 anos, ou seja, quem é que poderia imaginar acontecer isso na vida de Jefté? Jefté é a imagem daquelas pessoas desacreditadas, aquelas pessoas que têm tudo para dar errado. Mas quando Deus age na vida de uma pessoa, ele muda toda a circunstância, ele muda todo um cenário inóspito, porque o cenário da vida de Jefté tinha tudo para dar errado. Quem sabe você está ouvindo essa palavra agora e você olha para a tua vida e você não tem motivo de glorificar o Senhor, de se alegrar, de soltar um sorriso e dizer assim, eu creio na minha vitória, porque Deus ele vai trabalhar na minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus ele não depende de circunstância, Deus não depende de cenário, Deus não depende de absolutamente nada. Deus tirou um homem meliante, um filho de uma prostituta que habitava nas ruas, líder de gangue, de facção, para fazer com que ele fosse juiz de Israel. Mas quais eram as características de Jefté? A Bíblia diz que Jefté ele era filho de uma prostituta, filho de Gileade, porém o que ele era? Valente e valoroso.
Então uma pessoa valente é uma pessoa de atitude, é uma pessoa de coragem, uma pessoa valorosa, é uma pessoa que se valoriza. Mas ele era filho de uma prostituta, porém as suas atitudes eram nobres, tanto que a notícia do que ocorria através da vida de Jefité chegou aos anciãos de Israel. Falou assim, eles pensando, conjecturando não, vamos chamar Jefté. Então você não sabe o que Deus pode fazer na tua vida, mas você não pode permitir que a circunstância da tua vida, o cenário, a geografia, o momento que você está vivendo venha encabrestar a tua história. Acredita em Deus, glorifica a Deus. Não importa se alguém não acredita na tua vitória, não importa se alguém não acredita na tua família, no teu ministério. Quem sabe você tem tudo para dar errado. A Bíblia diz no Salmo 113, quem é o Senhor Deus que se curva para ver aquele que está na terra e levanta aquele que está do pó, levanta do monturo e faz com que ele habite no meio de príncipes e princesas. Então o que nós somos? Nós somos reciclados. Nós somos tirados do monturo, do pecado, do engano, da mentira, da discórdia. O cenário era desafiador, mas quem foi que disse que Deus ele depende de cenário? Eu não sei o que você está vivendo nessa manhã, eu não sei o que você já passou, eu não sei o que você está passando e não sei o que você vai passar, mas eu acredito, se Deus tiver um negócio, ele muda toda uma história. Então Deus pega líder de facção, líder de gangue e faz ele ser juiz. Então, diante dessa palavra, levanta essa cabeça, olha para Deus, que é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem a nossa vitória, é de lá que vem a nossa capacitação, é de lá que vem a nossa sabedoria, é de lá que Deus nos dá entendimento. Então, Jefité, eu acredito que olhando pelo cenário bíblico que eu acabei de ler, Jefité, ele não teve tempo de viver com melancolia, com vitimismo. Me expulsaram da casa do meu pai. E a Bíblia não diz que em nenhum momento Gileade, o seu pai, a puniu por ele, falando assim, não, deixa ele aí, ele é irmão de vocês. Quem manda aqui sou eu. Não, Gileade não fez isso para com Jefité. Mas você entende que era necessário acontecer isso? Eu acredito que no meio daquele cenário inóspito em Tobi, no meio daqueles delinquentes que fizeram aliança de amizade com Jefité, era como se fosse uma escola para com tudo que Jefité iria viver. Aprende que a Bíblia diz que todas as coisas, todas, é completo, é o inteiro, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você não pode permitir que o cenário da tua história, o cenário, o momento da tua história que está te fazendo chorar, venha encabrestar você e dizer, não é isso que eu tenho para mim. O cenário é esse que Deus tem para a minha vida, não. Todo cenário de luta e de prova, sabe o que é? Pega para o teu coração. É um estágio, é um pedágio que você vai ter que pagar, não com dinheiro, mas com lágrimas, com uma atitude de valente, de coragem, acreditando que quem dá a última palavra na tua vida é Deus. Quem dá a última palavra na minha vida é Deus. Eu não dependo de cenário, eu não dependo de circunstância, eu dependo do agir de Deus na minha vida, porque todo cenário, por mais difícil que seja, ele tem que bater continência diante do nosso Deus, do Deus que muda, do Deus que diz lá no Gênesis, capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia o quê? Trevas sobre a face do abismo. Porém o Espírito Santo, ele pairava sobre a face das águas. Deus não depende de cenário. Nem você depende de cenário, nem eu. Nós dependemos de Deus, o Todo-Poderoso. Quem sabe você é filho também de uma prostituta. Quem sabe o teu casamento está meio conturbado. Quem sabe você é filho de um lar destruído. Mas Deus está dizendo, eu vou mudar a tua vida. Eu vou mudar a tua história. E você tem que crer. E tudo é possível ao que crer. Pastor, está impossível. Impossível para você. Impossível para mim, mas nós servimos o Deus dos impossíveis. Receba essa palavra de vitória.
Esse é mais um vídeo. Pastor Adailton Fonseca, Café com Bíblia. Assine o canal, se inscreva e viva o melhor de Deus na tua vida. Em nome de Jesus eu quero orar por cada um de nós. Pai, eu te louvo, te exalto, te enalteço em espírito e em verdade por este momento, por o Senhor não ter desistido de mim nem dos meus irmãos. Nos faz entender uma vez por todas que o Senhor, meu Pai, nem nós dependemos de geografia, de cenário ou circunstância, porque Tu és o Deus do impossível. Age por Tua multiforme graça, pelo Teu perdão. Deus querido, de poder e Deus de glória, seja exaltado, seja glorificado na vida de cada um de nós. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você pode, glorifica o nome do Senhor. Um beijo no teu coração, fique com Deus. E lembre-se, leia a palavra, medita na palavra, porque isso será fundamental para você ser um campeão. Deus te abençoe, hoje e sempre. Um beijo no teu coração.